Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor nosso bom Deus, na sua infinita bondade, mais uma vez, venha operar em nossas vidas, né? Com muito prazer estar aqui, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Irmãos, semana passada comecei a falar do livro de Jonas e fomos falando comecei aqui já no primeiro, na vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo, né? E eu falei que eu queria explanar sobre este livro, né? E aí hoje vamos falar sobre a oração de Jonas, capítulo assim por capítulo, porque aí a gente vai interpretando melhor. Amém? Que o Senhor Jesus nos capacite mais uma vez e nos dê o direito, a oportunidade de estar falando, né, para os irmãos, e que os irmãos venham tomar posse, e que dê o seu like, o seu joinha lá no YouTube, para que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir. Amém? Deus abençoe. Então, veja bem, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Né? Então diz o Senhor: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Que o Senhor, nosso bom Deus, venha nos fortalecer e nos capacitar para estarmos falando da palavra do Senhor, né, irmãos? Essa oração, irmãos, aqui, para a gente estar explanando mais rápido, com o tempo, né, um pouco ainda reduzido, por conta, né, do aparelho aqui, mas Deus dá a direção, né? Vai dar tudo certo. Aqui nós vimos um grande livramento que o Senhor nosso Deus deu a ele, depois que ele se humilhou e orou ao Senhor. Depois que ele se humilhou e orou ao Senhor. Nós temos que primeiro entender que não podemos fugir de Deus, pois ele é o onipresente, ele consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Irmãos, é isso. Porque muitas vezes, vamos agora desenrolando o rolo, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha só, do ventre do inferno, tu viste e ouviu a minha voz, ouviste. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, o poder da oração. A fé. Jonas, que no primeiro
Cá, quando ele teimou contra o seu Deus, o nosso Senhor Deus, ele foi para Nínive, e aí o que aconteceu, né? Ele foi parar em rumos diferentes, desviou a sua trajetória. Deus deu um caminho e ele criou o seu próprio destino, outra trajetória. Mas o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e que nela tudo se esperam. Mas o que é crer no Senhor nosso Deus? Aqui também nos ensina muito bem quando ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e tu ouviste a minha voz. É porque na angústia nós temos que estar sempre com o Senhor. Na angústia, na alegria, no sorriso. Mas aqui um teste também de fé. Para você, que eu não sei onde se encontra agora e nem como está o seu momento, que muitas vezes está um pouco abatido na fé, se você só não está destruído, mas sim um pouco frio, abatido. Eu sei, somos humanos, nós temos a nossa fragilidade, pois nós somos dois seres em um, eu costumo dizer, nós somos carnal e espiritual, mas nada pode deixar você afastar do amor de Deus, que Deus tem por você. E quando Jonas orou ao Senhor, aí foi começando a mover. Deus foi deixando já mover a oração de Jonas para que Jonas comece a entender que ele tem que voltar em si. Assim é você. Comece a orar a Deus, por mais fraco que esteja. Se não pode orar de joelho, ora de pé. Se não pode orar de pé, ora caminhando. Se não pode orar caminhando, ore deitado. Mas ore, não deixe de orar. Não deixe de falar com Deus. Se não está orando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ore 5, mas fale com Deus. Porque assim foi Deus deixando Jonas falar. E Jonas repete aqui que tirou ele do inferno. Porque realmente, olha que aflição. Né? Então aqui agora, o verso 3 já fala: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Jonas conheceu o profundo dos mares. Isso é para nós saber que de Deus não tem como fugir do Senhor nosso Deus. Ele é onipresente em todos os lugares, aqui na terra, no mar, onde for, no céu. Ele é soberano sobre todas as coisas. E aqui Jonas fala: porque tu me lançaste, e verdade, no profundo, no coração dos mares. Imagina a profundidade. Quando a gente cava uma cisterna, cavar aqui uma cisterna de 20 metros, que a gente olha cá para ver quem está trabalhando lá embaixo, a gente já está vendo aquele profundo. Você imagina quem estava no profundo do mar. Mas Jonas orando e falou com o Senhor, né? Porque o Senhor, no coração dos mares, a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Exatamente. Todas as ondas passou por cima dele. Todas as ondas do mares, né? Tudo, as vagas todas passaram por cima. Ele estava lá no profundo. Quero dizer para você que se você crê, se você busca, se você está conversando com Deus, vai passar tudo por cima de você para lá. Porque Deus não deixa chegar no servo dele em hipótese alguma. Basta crer e obedecer. Porque também crer sem obedecer não vai adiantar nada. É mandamento, obedecer. Ter temor é mandamento. Amém? Então a palavra já nos diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Aqui já é o verso 5. Né? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Tudo que aconteceu com Jonas.
aconteça o que acontecer com nós. Mas se nós servimos um Deus vivo, aconteça o que acontecer, nós vamos ter esse livramento do Senhor Jesus. É só nós orar. É nós ter perseverança. É nós crer. Nós temos que ter perseverança. O poder da oração. Nós temos que ter fé. As palavras, elas têm poder. E nós temos que explanar a palavra de poder, de fé, de esperança. Sabe? Orar. Assim como o Senhor Jesus Cristo orou até o seu lombo sangrar, nós devemos orar também. Se sangrar, sangrou. Se suar, suou. Transpirar, transpirou. Vamos orar. Vamos com a cara no pó. E é assim, irmãos, que a gente vai entendendo o que é a palavra do Senhor. O que é o poder da oração. E aqui ainda diz: eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus. Olha só o verso 6. Eu desci até os fundamentos dos montes. Ele desceu até os fundamentos dos montes. Esses montes, aqui nós, né, na terra, ele desceu até os fundamentos dos montes. Lá no fundo do oceano, dos mares bravos, né? Peixe de toda qualidade. E ele desceu até esses fundamentos. E os ferrolhos da terra correram-se sobre mim. Os ferrolhos da terra estavam passando sobre ele, para sempre. Mas tu livraste a minha vida. Neste momento, o Senhor, nosso bom Deus, está te dando livramento. Está te dando a saúde. Está jogando por terra a enfermidade carnal e espiritual. Porque Ele dá o livramento. Se orarmos com fé, como Jonas orou e clamou na hora que ele viu que tinha que orar. Quando ele sentiu que ele teimou, ele tinha que orar. Eis a palavra que tem poder. Porque assim, irmãos, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina atentamente todos os seus passos. Os caminhos do homem andam diante dos olhos do Senhor. Não tem como nós enganarmos o Senhor, em hipótese alguma. Ele examina todos os nossos passos. Isso é Provérbio 15, versículo 3. Porque Deus vê tudo, sonda nossos corações, nossos rins, Ele vê tudo. Coitado daquele que fala o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Tá? Coitado. Se for por uma fraqueza que você está enfraquecendo na fé, fique em paz, comece a conversar com Deus, no teu oculto. E pode ter certeza que Ele vai ouvir o teu clamor. Porque esta é a palavra. Esta é a palavra. O verso 7 já nos diz: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Olha o que Jonas, olha só, isso chama, estou me admitindo que sem o Senhor não sou nada. Estou aqui me admitindo que sem o Senhor não sou nada. Aonde, pastor, que ele admite aí nesse versículo? Quando ele diz, quando desfalecia em mim a minha alma. Oh, minha alma, por que te abates? Lá no livro de Salmos. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu já estava com a alma já desfalecendo. Mas aí o que acontece? Eu lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Você está um pouco enfraquecido agora. Quando desfalecia nele a tua alma, a alma dele, ele lembrou do Senhor no templo da tua santidade. Lembre-se do seu primeiro amor com Deus. Você que agora está um pouco enfraquecido. E para aquele que está vivendo o primeiro amor, lute para continuar no primeiro amor. Porque Jonas lembrou num momento de muita dor, de muita angústia. E aqui também está dando outro exemplo para nós. Quem foi que diz?
que não crê em Deus. Problema de quem não crê. Agora aqui na hora do arroxo, que está se apertando, todo mundo lembra do Todo-Poderoso. Todo mundo, viu, irmão? A gente vê, às vezes, determinadas situações por aí, que não crê que a barriga não doeu ainda. Porque eu já vi isso acontecer. Estou falando que já vi acontecer. Tá? Agora busque enquanto possa achar. Invocar enquanto está perto. Porque de repente não dá nem tempo. Mas aqui, tá bom. Aqui a palavra é essa. Jonas lembra do Senhor no tempo da santidade dele. Lembre de Deus. Você está agora precisando lembrar mais de Deus. Lembre mais de Deus. Fala, Senhor, é mesmo, sabe? Senhor, eu estou assim, abatido. Estou assim um pouco enfraquecido, me sentindo assim. Joga por terra essa enfermidade carnal e espiritual do meu corpo, Senhor Jesus, do meu espírito. Oh Deus, tem misericórdia, faça. Estou fazendo como Jonas fez. Estou lembrando do Senhor no momento em que minha alma está se encontrando desfalecida. Não deixa minha alma desfalecer, Senhor. Porque assim se encontra aqui a palavra. O salmista Davi, orando ao Senhor, no Salmo lá 139, no verso 4, 139, no verso 4, com a nossa espada na mão, o que o salmista Davi fala? Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. O verso 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Isso aqui é o salmista Davi, né? Orando ao Senhor, falando da onipresença e a onipotência de Deus. Porque Ele é onipotente, é onipresente, Ele é tudo isso. E o salmista Davi sabe que no céu, na terra, onde você estiver agora, Deus é contigo. Basta crer, Deus é contigo. Isso é Salmo 139, verso 4 e o verso 7. Tá? É saber que Deus vê tudo e que não tem como fugir de Deus, em hipótese alguma. O verso 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Olha só, que palavra forte. Que versículo forte. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Ou seja, os que observam as idolatrias. Pastor, o que são idolatrias? São tudo aquilo que não agrada a Deus. São tudo aquilo. Adorar outros deuses é idolatria. Né? Andar na roda dos escarnecedores é idolatria. Sabe? Ler notícias que não te edifica é idolatria. Tá? Morra para este mundo e começa a ser mais crente. Passa a ser mais crente, ser mais cristão, viva mais para Cristo. Porque o apóstolo Paulo já fala, eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. A morte para mim é lucro. E nós temos que aprender a morrer para este mundo. E se nós não examinar aqui, ó, tá cheio de pessoas falando que não está tendo tempo. Cheio de pessoas falando que não está tendo tempo. Se não está tendo tempo para Deus, que está te dando saúde, está te dando o trabalho para trabalhar, você vai ter tempo para quantos? Porque ele é quem está dando tudo isso. E se ele por acaso quiser tirar, como é que fica? Hein? E aí? Eu ouvi hoje uma mensagem absurda. Absurda. Eu achei simplesmente absurdo. Né? Porque, para mim, na forma que eu ouvi aquela mensagem, já estava esquecendo. Quer dizer, trabalhar sim, trabalhar. É bom trabalhar.
Trabalhar e viver do suor do teu rosto é muito bom. Mas primeiro buscai o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos acrescentareis. Eu estou com saúde, estou com fôlego, estou trabalhando, eu agradeço a Ele. Eu tenho que ter tempo para Deus em primeiro lugar. Sabe? Então é isso, irmãos. Nós temos que buscar dentro da oração o fortalecimento espiritual. A oração é a base, ela é base. A fé é o alicerce. A fé é o alicerce. Tá? Que começa lá de baixo da cava, quando a gente faz a cavazinha, né? Aí ali começa, né? A fé já começa ali, ó. E aí agora com essa fé a gente vai orando, ó. Que é, ó. Vai crescendo, ó. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ó. Vai crescendo. É fé. É orar. Para quebrar essas correntes negativas. Jogar por terra essas enfermidades carnal e espiritual. O príncipe das trevas, ele não dorme. Ele anda louco, com vontade de estar tragando os servos de Deus. Então nós temos que guerrear. Temos que ser guerreiro. E nós só conseguimos se nós buscarmos aqui, ó, no livro sagrado. E o 9 diz: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aqui já é Jonas, no verso 9, já falando. Né? Olha só o que ele fala. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Ele orando a Deus e já deixando claro que ele vai oferecer sacrifício a Deus para estar agradecendo a Deus. Tudo que nós faz para Deus é pouco diante daquele que tomou chicotada por nós, uma coroa de espinhos sobre a cabeça por nós, as mãos, olha, a pregoada, o escravo, uma cruz por nós. Tudo que nós fazemos é pouco, muito pouco. Sabe? E ainda fica muita gente sem quiser sequer falar: Deus, bom dia, obrigado por eu ter acordado, respirando esse fôlego de vida, esse ar da vida, Pai. Muitos acordam como animais, sabe? Não, nós temos que ter cuidado, porque esse Deus que nós servimos, Ele é vivo, viu? Ele é vivo. Ele é amor, Ele é justiça. Ele é perdoador. Ele te ama. Mas quanto mais nós buscamos, mais perto dele nós estamos. E pode deixar o mundo cair sobre você. Fica à vontade. Fique em paz. Porque Deus está, ó. Ele é o general, Ele está na frente. Amém? E o verso 10, claro. Depois de uma oração forte dessa que Jonas orou, se humilhou. Jonas ora, se humilha. Que a Ele sim nós devemos toda a honra e toda a glória. Só a Ele nós devemos nos humilhar. Só a Deus é que nós devemos nos humilhar. Humilhar só a Deus. Temer só o castigo dele. Respeitar, respeite tudo e todos. Porque respeito significa educação. Respeito significa respeitar uns aos outros. Agora, temer só o castigo de Deus. E quando você tem um Deus vivo em você, não tem por que você temer nada. Porque você sabe respeitar. Você sabe aonde você vai entrar. Deus te mostra que ali não é para você entrar. Mas isso é quando você está em obediência, em oração. E aqui com a oração de Jonas, o que depois de uma oração dessa, o que mais devia esperar? E o que mais você agora, nesse momento, deve esperar de um Deus vivo, desse que nós servimos, desse Jeová, desse Emanuel que nós servimos? O que mais devemos esperar depois de orar a Ele, de nos humilhar a Ele? Nós devemos esperar agora só o perdão, nós devemos esperar agora só mesmo a benignidade dEle, a bondade dEle, porque Ele é tudo isso, Ele é o príncipe da paz. Então Jonas, depois de ter orado,
e que Deus viu essa oração e ouviu, chegou no trono, a tua oração vai chegar no trono do Senhor agora, toma posse. Aí vem o versículo 10, aonde o Senhor nos fala, o Senhor Deus falou, quando Jonas fala, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então vem o verso 10, falou, pois o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Pronto, é aí. Deus ouviu a oração de Jonas, ouviu a súplica de Jonas, e aí Deus ordenou, e o peixe vomitou Jonas na terra. Tá vendo como é que é? Não importa onde você esteja, clamor, ele está ali para ouvir, ó. Aprenda a ouvir a voz do Senhor teu Deus. Pastor, como é que eu aprendo? Tendo obediência, respeito, temor, saindo da roda dos escarnecedores, tá? Meditar mais aqui, ó. Hoje eu conversando com pessoas cristãs, dizendo que não lê, não tem tido tempo para estar lendo a Bíblia. E aquele tempozinho que tem para estar no celular? Para lá e para cá, para lá e para cá. E aí? Estou mandando você ler a Bíblia toda num dia, não? Medite. Depois se respira fundo, que Deus vai ouvir a tua oração. Deus é bom demais, Ele é maravilhoso, Ele opera maravilhas. Quem está falando aqui é um homem que tem uma convenção que eu só comparo a do apóstolo Paulo. Certo que o apóstolo Paulo foi mais além do que eu. Mas hoje, em nome de Jesus, eu me esforço para estar morrendo para este mundo aí. Cada dia mais. Cada dia mais. Passe o que passar, irmão. Fique em paz. Que Deus vai ouvir a sua oração, como está ouvindo, como Ele ouviu a de Jonas. Amém? Senhor, meu Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, te agradecendo mais uma vez e pedindo ao Senhor para que o Senhor venha, Pai, com a sua infinita bondade, trazer a cura da minha alma, do meu espírito, do meu corpo, Pai. Não só de mim, mas de todos aqueles, Senhor Jesus, que agora está ouvindo, Pai, esta palavra. Esta palavra está aqui, meu Deus, para ser falada e ser compartilhada, Senhor. Porque assim como eu, tem muitos que sofrem. Tem muitos que passam pelo vale. Senhor, mas eu quero passar pelo vale, mas com o Senhor em mim. Tá tudo bem, Senhor. Dê saúde. Perdoa. Me ensina cada vez mais a perdoar quem tem me ofendido. Não deixe cair em tentação. Me dê um coração de carne e um espírito reto, para que eu possa cada vez mais perdoar quem tem me ofendido, Senhor. Senhor, traz a cura do corpo, da alma e do espírito dessa abençoada nos quatro cantos desse mundo. Tem alguém precisando desta cura carnal e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus.